Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Premonições Sul São Paulo 2024. Eu sou André Moraes, sou professor aqui do MedHit, vou falar de nefrologia, que é a minha área de especialidade, mas também vou falar sobre reumatologia. E aí, gente, eu quero falar para vocês que a gente fez uma extensa revisão sobre os temas, a maneira como esses dois grupos de temas caem na prova do SUS, e a gente viu que cai até mais nefrologia do que reumatologia, mas a reumatologia tem um jeito específico de se apresentar na prova e é isso que a gente vai destrinchar ao longo dessa aula. Vamos começar justamente com uma questão para a gente ilustrar este padrão de cobrança de reumatologia na prova do SUS. Vamos lá. O diagnóstico de osteoartrite baseia-se em um conjunto de achados sugestivos da doença, dentre os quais encontra-se a. PCR elevada com VHS normal, b. Fator reumatoide positivo em títulos altos, C. VHS elevada com PCR normal e D. Acometimento articular assimétrico, principalmente nas grandes juntas, e E. Líquido sinovial inflamatório, geralmente com leucócitos acima de 20 mil por milímetro cúbico. Gente, essa questão exemplifica bem qual é o padrão de cobrança de reumatologia na prova do SUS. E geralmente ele vai colocar quadros clínicos ou quadros laboratoriais, para que a gente ligue o quadro clínico ou o achado laboratorial à doença em questão. Então, a principal coisa que a gente tem que ter na cabeça para encarar a prova do SUS São Paulo é saber reconhecer os padrões clínicos e laboratoriais de cada doença. É muito menos prevalente, por exemplo, a cobrança sobre tratamento. Então, esse é um ponto muito importante porque vai direcionar o seu estudo. E aí a gente vai, ao longo dessa aula, justamente começar com essa pequena brincadeira aqui, que é o que doença é essa? Eu vou falar um padrão laboratorial e clínico e a gente vai nomear essa doença dentro da reumatologia. Então vamos lá. Que doença é essa? Que os fatores de risco são idade avançada, obesidade, tabagismo, predisposição genética, sobrecarga e trauma prévios. Quando a gente vai para a epidemiologia, a gente tem um predomínio em mulheres acima de 60 anos. Quando a gente vai para o padrão de acometimento articular, a gente tem uma poliartrite assimétrica, ou seja, se apresenta muitas vezes só do lado direito ou só do lado esquerdo, que tem um predomínio em pequenas, médias articulações, acomete a interfalangiana distal, isso é importante, que vai fazer o diagnóstico diferencial com a artrite reumatoide, que classicamente poupa a interfalangiana distal, poupa metacarpofalangianas, esse é um outro ponto importante para a gente fazer a distinção com a artrite reumatoide. Tem uma dor mecânica, mais um ponto importante para a gente fazer o diferencial com a artrite reumatoide. É uma dor que piora ao mobilizar. Então o paciente está sem dor, é uma mulher idosa e ela vai fazer tarefas domésticas e essas tarefas domésticas, como varrer o chão, lavar a louça, piora a sintomatologia dela. Pode ter rigidez matinal, porém é uma rigidez matinal fugaz, uma rigidez matinal menor do que 30 minutos. Quando a gente vai para o exame físico, a gente tem classicamente a crepitação ao movimento e os nódulos de Bouchard e Eberdin, que são nódulos nas articulações interfalangianas proximais e distais. Naquela articulação acometida, muito frequentemente a gente tem atrofia muscular e a gente pode ter derrame articular. Um derrame articular que é de caráter não inflamatório. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre análise do líquido sinovial. Gente, que doença é essa? Essa doença é a osteoartrite, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, com este quadro, a gente vai voltar e vai falar um pouquinho da parte laboratorial para responder aquela questão que a gente acabou de falar. Então, é uma osteoartrite. Quais são, dentre as alternativas, achados sugestivos da doença? Veja só, alternativa A, PCR elevada com VHS normal. Gente, a osteoartrite, ela tem um caráter inflamatório? Não, ela não tem um caráter inflamatório, portanto, tanto o PCR como o VHS costumam ser normais. B, fator reumatoide positivo em títulos altos? Não, gente. Mais uma vez, aqui você tem marcadores sorológicos geralmente negativos. O fator reumatoide é clássico da artrite reumatoide, embora não seja específico. VHS elevado com PCR normal é a inversão do que a gente tem aqui na letra A, mas não muda nada, porque ela tem um padrão não inflamatório. D, acometimento articular assimétrico, principalmente nas grandes juntas. Aqui, gente, isso é muito importante.
a gente pode ter acometimento na osteoartrite tanto de pequenas, médias e grandes articulações. Mas é clássico aquela paciente idosa, mulher, com um acometimento de osteoartrite, por exemplo, do joelho direito ou do punho esquerdo. É uma característica da doença. Ela tem esse padrão. Quando ela pega articulações maiores, somente quadril e joelho, tem um caráter assimétrico. E é por isso que a letra D é o gabarito dessa questão. Quando a gente fala do líquido sinovial, olha lá, temos sim a possibilidade de derrame articular. Porém, a característica da osteoartrite é uma doença não inflamatória. Portanto, o líquido sinovial não tem aspecto inflamatório, é por isso que a alternativa E está equivocada. Vamos continuar e vamos para outra doença. Olha só como a gente consegue diferenciar os padrões facilmente. Aqui a gente tem uma poliartrite crônica, simétrica. Então, primeira diferença em relação à osteoartrite. Aqui a gente tem um padrão de acometimento simétrico. Então, o paciente tem dor no punho direito, tem dor no punho esquerdo. Tem dor no tornozelo direito, tem dor no tornozelo esquerdo. Pequenas e médias articulações. E aqui essa doença tem um padrão muito clássico de acometimento predominante de pequenas e médias articulações. Enquanto a osteoartrite pode ter pequenas e médias, como é clássico, por exemplo, nas interfalangianas, mas pode ter quadril, pode ter joelho. Aqui é muito mais pequenas e médias articulações. Aqui a gente tem um acometimento da mão muito característico. Você tem metacarpofalangianas e interfalangianas acometidas, poupando a interfalangiana distal. Acomete punhos também. Tem rigidez matinal, mas aqui a rigidez matinal não é fugaz, como na osteoartrite. Aqui a gente tem uma rigidez matinal duradoura, que pode ser mais de 1 hora para aquela articulação reverter a sua rigidez matinal. Aqui, gente, a gente tem uma dor de caráter inflamatório. Ao invés da dor mecânica da osteoartrite, que piora com esforço, aqui o repouso é o grande vilão. É aquele paciente que fica mexendo a articulação para que ela melhore, para que a sua rigidez e a sua dor passe. Aqui, muito marcantemente, a gente tem deformidades. Deformidades em pescoço de cisne, deformidades em botoeira, dedos em abotoadura. Temos o desvio ulnar e a subluxação das metacarpofalangianas. Então aqui, gente, é muito característico. Aqui também a gente começa a ter uma paciente que também é mulher, mas é um padrão de acometimento um pouco mais cedo. Enquanto na osteoartrite a gente está falando de um paciente acima de 60 anos, a gente está falando aqui de uma mulher entre 30 e 60. Que doença é essa? Essa doença é a artrite reumatoide. Então, para fixar essas diferenças, um diagnóstico diferencial dessas duas patologias é abordado na prova do SUS, aliás, é abordado pela grande maioria das provas de residência médica. Então, gente, para sedimentar essas diferenças, vamos aqui ver esse quadrinho da diferença entre a osteoartrite ou osteoartrose contra a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma mulher, geralmente um pouco mais jovem, 30, 60, 40, 50 anos. Tem artrite em mãos e punhos. Pode ter acometimento de tornozelo, joelhos? Pode, mas o característico é mão e punho. Aqui a gente tem, ela poupa a interfalangiana distal. A gente tem uma dor crônica, assim como na osteoartrite, porém de caráter simétrico. A osteoartrite, a gente tem uma mulher mais velha, que tem também artrite em mãos, poupando punhos. Olha que diferença importante em relação à artrite reumatoide. Aqui há uma doença crônica, porém assimétrica. E mais comumente, nós temos acometimentos de grandes articulações, como joelhos, quadril, ombros, tornozelos. Então, é semelhante, mas dá para notar uma diferença significativa, sem falar de todos os aspectos laboratoriais. Olha aqui, esta mão aqui é sugestiva de uma paciente com osteoartrite ou artrite reumatoide? Artrite reumatoide. A gente tem a subluxação das metacarpofalangianas, a gente tem o desvio ulnar e a gente tem aqui o dedo em pescoço de cisne. Então a gente tem hiperextensão da interfalangiana proximal e flexão da interfalangiana distal. Já na osteoartrite, a gente não tem aqui o acometimento das metacarpofalangianas, ou seja, do punho, mas a gente tem um acometimento importante aqui das interfalangianas, inclusive as interfalangianas distais, nódulos de Aberdeen e Bouchard. Olha lá, padrão de artrite reumatoide na prova. Poliartrite crônica simétrica de pequenas e grandes articulações com rigidez matinal de 1 hora ou mais, com acometimento de metacarpofalangianas, interfalangianas proximais e punhos. Vamos lá então para o perfil laboratorial da artrite reumatoide. Gente,
Aqui, a gente tem uma doença de caráter inflamatório. Se é inflamatório, a gente tem elevação de PCR, a gente tem elevação de VHS, a gente tem um FAN que pode ser positivo. Se a gente olhar para esse FAN isoladamente, a gente vai acabar achando que essa paciente tem lúpus, mas tem algumas coisinhas que fazem a diferença aqui. O paciente, como toda doença inflamatória crônica, pode ter uma anemia normonormal, uma anemia da doença crônica, e o principal ponto cobrado em provas em relação à artrite reumatoide, especificamente sobre seus exames complementares, são o fator reumatódico e o antipeptídeo citrullinado cíclico, ou anti-CCP. Olha só, fator reumatóide está positivo em 70% a 80% dos casos, mas é muito importante, gente, ele não é capaz de confirmar a artrite reumatoide e não é capaz de descartar a artrite reumatoide. Posso ter artrite reumatoide com fator reumatóide negativo. É um marcador inespecífico, pode estar positivo em neoplasias, pode estar positivo em infecções. O anti-CCP, qual é a grande diferença? Ele tem uma sensibilidade semelhante ao fator reumatoide, porém ele tem uma especificidade maior para a artrite reumatoide. E o que a gente tem de achados de radiografia de mãos? Caracteristicamente, de forma precoce, a gente tem osteopenia periarticular e de forma mais tardia, a gente tem a erosão marginal. Olha só, agora vamos para duas questões dentro desse tema da prova do SUS para a gente juntar tudo isso que eu falei até aqui. Os marcadores biológicos da artrite reumatoide, que são de maior utilidade para se estabelecer o grau de atividade da doença, são... Então veja, gente, ele não está falando de diagnóstico, ele está falando de atividade da doença. Vamos olhar de baixo para cima. FAN não tem nada a ver nem com o diagnóstico, nem com a atividade. Anticorpo antipeptídeo citrullinado cíclico. Aqui, gente, a gente tem um marcador que, embora não seja patognomônico, ele é mais específico do que o fator reumatoide, mas não tem nada a ver com atividade. Proteína C reativa, opa, esse tem relação com a atividade. Quanto mais inflamado este paciente está, mais ativo está a artrite reumatoide, maior vai ser o PCR ou o VHS. Mas o anti-DNA é para o lúpus, tem relação com a atividade do lúpus. Então está errado a alternativa D. C, velocidade de hemossedimentação e beta-2 microglobulina. Veja, VHS, certo, beta-2 microglobulina sem nenhuma relação com atividade na artrite reumatoide. B, VHS e PCR, velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa, perfeito, são marcadores de inflamação. Quanto mais inflamado eu estou, mais ativa está a minha artrite reumatoide, portanto, nosso gabarito, letra B. E A, PCR e FAN. O FAN, gente, como eu já falei na alternativa E, não tem relação com a atividade da doença. A artrite reumatoide, na verdade, nem por diagnóstico, é muito mais sugestivo, por exemplo, de lúpus, embora também não seja específico. Olha aqui uma outra questão abordando o mesmo tipo de questão. Então, temos um padrão de cobrança de artrite reumatoide aqui na prova do SUS. Ao solicitar sorologia para o diagnóstico de artrite reumatoide, fator reumatoide e antipeptídeos cíclicos citrulinados, anti-CCP, o médico deve ter em mente que A. Existem pacientes com a doença, mas que são soronegativos para ambos os testes. Exatamente, gente. Começamos aqui de cara com o nosso gabarito. Eu posso ter artrite reumatoide, mas eu tenho fator reumatoide anti-CCP negativo. Então, essa é uma pegadinha importante. Olha lá. B. Embora o fator reumatoide tenha baixa sensibilidade, apresenta especificidade acima de 90. Ao contrário, ele tem uma sensibilidade que gira em torno de 70 a 80, mas ele é pouco específico, como pode estar positivo em pacientes com neoplasias ou infecções. C. Fator reumatoide pode ser negativo, mas não o anti-CCP. Não, ambos podem ser negativos. D. Pode haver pacientes que sejam negativos para anti-CCP, mas não para fator reumatoide. É o mesmo conceito, porém invertido. E E. Anti-CCP é o teste mais sensível. Não, ele é o mais específico. Então, ao contrário aqui, tem uma sensibilidade muito similar ao fator reumatoide, porém ele tem uma especificidade mais elevada. Olha aqui, gente, deformidades articulares, só para a gente ilustrar. Então, olha aqui, dedos em abotoadura ou botoeira, olha aqui na radiografia, dedos em pescoço de cisne. Aqui a gente tem o desvio ulnar característico da artrite reumatoide. E aqui a gente tem nódulos reumatoides. Isso aqui é de doença, artrite reumatoide não tratada, acompanhada no longo prazo, que raramente a gente vê hoje em dia, mas pode aparecer ainda nas provas.
Gente, vamos para as nossas mensagens finais dessas duas patologias. Então, mais uma vez, para fixar. Artrite reumatoide é uma poliartrite crônica simétrica de pequenas e grandes articulações, com rigidez matinal de 1 hora ou mais. Acometimento clássico, metacarpofalangianas, interfalangianas proximais e punhos. O fator reumatoide ele é positivo em 70% a 80%, mas ele não confirma e não descarta, e mais, ele é inespecífico. O anti-CCP, a grande diferença não é em relação à sensibilidade, é em relação à especificidade, ele é mais específico do que o fator reumatoide. Raio-X de mãos, tem vários achados, mas o mais precoce é a osteopenia periarticular e o mais tardio é a erosão marginal. Pouco cobrado na prova do SUS, mas eu não poderia sair desse tema sem tocar neste assunto. A gente tem drogas modificadoras do curso da doença, que podem ser sintéticas ou biológicas. As sintéticas a gente tem metotrexato, leflunomida, sulfasalazina e a famosa cloroquina. Qual é a primeira linha? Metotrexato. Para pacientes que não respondem ou que têm contraindicação aos demais sintéticos, a gente tem os biológicos. E aqui o clássico, gente, é o anti-TNF, o infliximab. Mas a gente pode ter também anti-interleucina 6, que é o tocilizumab. Pode ter o anti-CD20, que é o rituximab. E a gente pode ter também o abatacept. Se tiver que decorar algum, gente, decora o metotrexato, decora infliximab. É muito importante, gente, esse conceito. São drogas modificadoras do curso da doença. Analgésico modifica o curso da doença? Não. Pode ter o seu papel no controle da dor, no controle sintomático, mas não vai prevenir deformidades. Anti-inflamatório modifica o curso da doença? De forma alguma. Corticosteroide, prednisona, não modifica. Então é importante ter tudo isso em mente. Quando a prova, esse conceito, embora não seja tão cobrado na prova do SUS, é muito cobrado em outras provas de residência. Temos que saber reconhecer aquelas drogas que são modificadoras do curso da doença. Agora, nossa mensagem final de osteoartrite. Aqui a gente tem uma poliartrite crônica e assimétrica de pequenas e grandes articulações. A rigidez matinal é mais curta e a dor é mecânica ou protocinética. O que quer dizer protocinética? Piora com a movimentação. Crepitação ao movimento é clássico. Doutor, esse meu joelho aqui é ruim, olha só. Aí o paciente faz a flexão e apresenta aquela crepitação. Você vai ter ali naquela região, às vezes no quadríceps, o paciente tem artrose de joelho, ele tem uma atrofia muscular. Quando você compara com o outro lado, você vê que o quadríceps dele do lado acometido é atrofiado. A gente tem nas mãos os nódulos de Bouchard e Eberdin. A gente tem também derrame articular, derrame esse que é de caráter não inflamatório. Radiografias de mãos, o que a gente vai ter? Na verdade, não só de mãos, radiografias a gente vai ter sempre aqui, ó. Sempre não, mas muito característico. Diminuição do espaço articular e osteófitos. Encontrou isso com um quadro clínico compatível, a gente está pensando em osteoartrite. Esclerose subcondral, um achado um pouco mais precoce. Caso seja cobrado de vocês, característica do líquido sinovial, é um líquido não inflamatório. Então ele é claro ou discretamente turvo. Você tem uma contagem de leucócitos baixas, 20 a 2.000, e você tem uma predominância baixa de polimorfonucleares, menos de 20%. Não existe uma droga modificadora de doença para osteoartrite. Aqui, gente, é MEV, mudança do estilo de vida, atividade física, fortalecimento, perda de peso, fisioterapia. A gente tem medicações sintomáticas, analgésicos, a gente pode dar o anti-inflamatório, não esteroidal, com todos os seus riscos e efeitos colaterais. Inclusive, tem sido utilizado cada vez mais o anti-inflamatório tópico pela menor absorção sistêmica. Muito cuidado, gente, com opioide, porque é uma doença crônica. Você vai dar opioide para uma doença crônica. O que vai acontecer? Risco de adição. Podemos também, em casos selecionados, fazer medicação intraarticular. Tratamento cirúrgico, prótese, para casos graves e que você tem falência do tratamento clínico.